Sejam muito bem-vindos ao Espaço No Radar. Aqui é um podcast onde você vai ouvir sobre liderança, tanto na vida quanto nos negócios. E hoje eu tenho a honra de trazer para vocês uma amiga, uma especialista que eu prometi para vocês, empresária, treinadora na área de quê? Liderança. Minha amiga Irani Dutra, seja muito bem-vinda ao Espaço No Radar. Andréia, eu que agradeço imensamente de estar aqui, conheci você, pelo online e agora estou aqui conhecendo no presencial. É uma honra estar aqui com você e ver a sua evolução, como líder, como pessoa, fazendo a sua missão, cumprindo a sua missão. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento, um sonho que eu acompanhei. Acompanhou, porque é o seguinte, um líder precisa de treinamento. E a Irani é o quê? Eu falei, treinadora de líderes. Então, eu trouxe a Irani para vocês, porque a Irani tem participado do nosso projeto, do meu desenvolvimento como líder. Então, é até uma forma de retribuição e uma gratidão, trazer você para cá, Irani, porque tem muita contribuição, tem mão sua nesse projeto aqui, nessa missão líder. Eu que agradeço, fico muito feliz aí de estar contribuindo, porque nós ainda não terminamos o nosso processo de treinamento de líderes. Não existe nada assim, da noite para o dia, as coisas acontecem passo a passo, é uma evolução, que a gente precisa ir acordando, ir despertando e ir desenvolvendo. Eu sempre falo, às vezes a gente tem um objetivo, que é subir uma escada de 100 degraus, você não consegue subir num passo só. Você tem que ir passo a passo. Mas quais são esses passos? Então, eu ajudo você, líder também, a chegar do primeiro passo da escada até o 100º, de uma forma bem tranquila, e sem que você caia, mas que você tenha certeza daquilo que você precisa fazer, o teu plano de ação. Muitas vezes a gente tem limitações, que impedem a gente de chegar no nosso ponto. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, isso não dá. Então, a gente vai trabalhar esses pontos, fortalecer os seus pontos fortes, Então, a Andréia tem muito ponto forte, então, potencializar, fortalecer e eliminar, as crenças limitantes, aquilo que impede de você chegar lá naquele andar. E eu te pergunto, o que te impede de você chegar aonde você quer chegar? Bom, primeiro tem que ver se a pessoa tem uma visão positiva de futuro. Porque se ela não tiver, como é que ela vai chegar? Então, eu te pergunto, você tem uma visão positiva de futuro? Você escreveu essa visão? Você colocou para visualizar? Senão, como é que você vai chegar? E é sobre isso, gente. O Espaço no Radar, o podcast no Radar, ele foi criado para inspirar você, que é gestor, você que tem o seu negócio próprio, ou tem vontade de ter tem vontade de crescer na vida. A gente trouxe esse espaço para você se inspirar, para você conhecer um pouco mais sobre o bastidor e a realidade de pessoas que já passaram ou estão passando pelo processo de desenvolvimento. A Irani tocou num assunto aqui muito interessante, que é o seguinte, você já tem uma visão, você sabe para onde você quer ir, ou você não tem? Eu vejo muitas pessoas que não chegam a novos lugares porque não veem, não enxergam onde elas podem chegar. Só que eu levei um caso para a Irani, que é o meu caso, que eu já sabia o que eu queria. Olha só, nós temos vou separar aqui dois públicos, Irani? Tem aqueles que não sabem, não vão, porque ainda não se projetaram e por isso estão no mesmo lugar. Isso. E tem outros que ainda não conhecem, aliás, que sabem onde querem chegar, que têm essa visão, que era o meu caso, sabia o que queria, mas não conseguia. Tinha que nem uma trava, Travas impedindo de acontecer. Sabe assim, eu me sentia uma fraude. Era isso que eu me sentia, porque eu ia atrás de várias coisas para poder dar certo e eu não conseguia. E a Irani veio assim com maestria sobre esse assunto. Irani, o que você mais se depara nas pessoas na questão assim de travas? O que está escondido? O que tem escondido atrás de líderes potenciais? Porque tem os adormecidos, mas tem aqueles potenciais que ainda não saíram do lugar.
André, o que a gente vê é pessoas que têm, assim, limitações que vêm lá desde a infância, né? Às vezes uma frase que o pai falou, você não consegue, você não serve para nada, você nunca vai ser alguma coisa, né? Então, que nem nós temos, assim, pessoas, né, tipo Walt Disney, que ele foi rejeitado, né? Que ele não tinha criatividade, ele foi demitido porque ele não tinha criatividade. Imagine se ele tivesse, né? Então, tem pessoas que veem as coisas, né? E por tanto as pessoas falarem que elas não têm potencial, às vezes elas acabam recuando. Às vezes elas são chamadas de loucos, né? Mas e às vezes elas se retraem. Tem umas que vão para frente, que nem o Elon Musk, né? Não, eu vou. Ele sofreu muito, não sei se você sabe, né? O Elon Musk ele sofreu muito com o pai e tal, mas ele decidiu que ele quer ir para Marte, ele vai para Marte. Um dia ele vai, se já não estiver lá. Pois é. Né? Então tem pessoas, mas tem pessoas que têm travas por causa que são problemas da infância. Você pode ver, muitas pessoas são problemas da infância, Andréia. Né? Que não teve apoio do pai, não teve apoio da mãe, ou às vezes de um professor, né? Então, você não serve para nada, você nunca vai ser um bom jogador, que nem o Michael Jordan, vamos te tirar do time, né? Então, se a pessoa pegar aquilo como uma verdade absoluta, ele não vai para frente. Ele fica preso num pensamento. Então, né, ele tem que ser trabalhado isso para ele se soltar dessas amarras, né? Como se fossem amarras, né, que ele tem. Eu não devia contar isso, mas eu vou contar. Eu vou contar um segredo, porque dessas amarras, às vezes coisas óbvias, né? Eu não fui maltratada pelos meus pais, eu não tive um professor que falou para mim que eu não poderia. Então, assim, durante muito tempo, mesmo buscando o desenvolvimento humano, eu fiquei me treinando, me capacitando, eu não conseguia enxergar onde é que estava o meu problema. E um deles, tá? Porque são vários. Os meus estavam bem escondidos. Eu falava assim, eu não tive pais separados, meu pai não era alcoólatra, eu não fui espancada, eu não fui abusada. Onde é que está a minha trava? Né? Onde é que está a minha trava? E uma das coisas que eu percebi no caminho é que ser obediente, para mim, foi um impedidor de eu alcançar o que eu queria. Olha só. Uma coisa boa. Eu tive duas coisas boas, mas hoje eu vou contar só uma. Ser obediente é uma coisa que me travou de chegar onde eu queria chegar mais cedo. Porque eu fiquei dependendo da aprovação das pessoas em volta. Mas eu nunca acreditei nesse discurso de que eu precisava da aprovação dos outros. Eu nunca acreditei nisso. Só que depois de um tempo, né, Irani, a gente fazendo o processo, eu cheguei à conclusão de que ser obediente, eu estava sendo obediente ao meu meio. E eu não conseguia romper aquilo. Que loucura, né? É como se você estivesse nadando, né, contra a corrente, né? Exato, exato. E aí, Irani, eu quero trazer aqui para o pessoal a respeito de uma coisa que você é mestre, né? Você é especialista em desenvolvimento de líderes e de pessoas. Isso. Na questão do comportamento. Né? Isso mesmo. Porque, para mim, eu me sentia frustrada e eu me sentia assim, eu falava assim, eu me sinto uma fraude, porque no meu comportamento eu sou uma pessoa decidida. Sim, muito decidida. Muito. Eu sou uma pessoa que, vamos, né? Eu tenho muita energia e quero ir para frente. Eu tenho esse comportamento que natural é meu e não combinava com o que eu estava vivendo. Uhum. Né? Mas como que eu quero trazer para as pessoas como você traz o comportamento, esse treinamento do comportamento para dentro das empresas, para os líderes. Uhum. Quem são as pessoas e os seus comportamentos, né? Você que é especialista nessa área, quero que você traga aí para o pessoal uma grande sacada aí, o que é, como é que funciona tudo isso, como é esse universo. Tá. Então, antes de começar a gente falar um pouquinho de comportamento, queria introduzir assim que 100% das pessoas, né, 100% dos colaboradores, né, falando aí para o líder,
são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos fornecedores são pessoas. 100% dos parceiros são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Que é até do livro aí do Simon Sinek, né? Em que nós devemos entender de pessoas. E quando a gente entende de pessoas, até tem um negócio de uma regra de ouro que o pessoal fala, faça aos outros o que você gostaria que fizesse para você. Eu pergunto, será? Muitas vezes, essa frase é uma frase verdadeira quando você está falando sobre respeito. É muito bom, né, você respeitar. Mas tem coisas que faça aos outros o que você gostaria que fizesse para você, não é a verdade. Né? Porque as pessoas são diferentes e elas gostam de ser tratadas diferentes. Então, um líder, o que ele precisa saber? Ele precisa entender, né? Primeiro o gestor precisa entender quem são as pessoas que estão ali trabalhando com ele. E o melhor líder é o líder que consegue extrair o melhor potencial dos seus colaboradores. Né? A gente sempre fala, né? A empresa é reflexo do dono. Né? E a equipe é reflexo do líder. Né? Então, às vezes, você está exigindo alguma coisa da sua equipe que não está coerente com aquilo, com o comportamento, com aquela essência. Né? Do que ele é capaz de entregar. Aliás, não é nem capaz. Porque eu tenho certeza, todas as pessoas são capazes. Sim, sim. Mas o que ela tem de melhor para entregar? Mas umas têm facilidade e outras não. Quando você tem uma essência, que tem uma facilidade, por exemplo, na comunicação, você vai lá e se comunica, não tem aqueles comunicadores que eles falam, improvisam, né? E vão assim, eles andam como se tivesse uma roda, assim, uma bicicleta que vai, né, naquela velocidade. Só que tem pessoas que são travadas, né? É como se tivesse o freio de mão puxado. Né? Então, tem pessoa certa para o lugar certo. É isso, o meu mantra né? Que eu trabalho com, que você também conhece, né? A metodologia do Jim Collins. Eu gosto muito daquele livro que eu recomendo até para você, o Empresas Feitas para Vencer, e que ele fala da liderança nível 5, e ele fala muito que a habilidade número 1 do gestor, né, executiva, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Não é uma habilidade do RH, a habilidade é do gestor, a habilidade é do líder. Então, se ele for contratar uma pessoa, ou se ele quiser assim, desenvolver uma pessoa, ele precisa entender quem é aquela pessoa. Né? Tem pessoas que a essência delas é para trabalhar numa área, e tem pessoas que têm essência para trabalhar em outra. E quando você coloca uma pessoa, né, até a pessoa é boa, tal, só que você coloca ela para fazer uma atividade que não tem a ver com a essência dela, é como se fosse um peixe fora d'água. E no peixe você fala assim, peixe sobe na árvore, peixe sobe na árvore, peixe sobe na árvore, manda quem pode, obedece quem tem juízo, como às vezes falaram para mim, e que tem conta para pagar. Não é bem assim. É verdade. Tem boleto para pagar, né? Mas olha só que interessante. Peixe sobe na árvore. Quando a gente fala de pessoas competentes, porque não é porque a pessoa não consegue falar, ela não é desenvolvida, ela é travada, que ela não é boa. Exatamente, exatamente. Eu tenho até uma colega que ela tem um perfil, que ela é mais quietinha, tal. Ela é excelente para trabalhar assim com planilhas, tal. E colocar, não perceberam o potencial dela e falar assim, a partir de hoje você vai trabalhar como na comunicação, falar todas as coisas para a empresa. Ela não tem essa habilidade de comunicação. Claro que ela pode ser treinada, mas ela não foi treinada e também ela não tem a habilidade. É como se fosse peixe sobe na árvore, né? Ela simplesmente travou e ela pediu demissão. Tem muito disso, né? Pessoas pedem demissão por causa do líder. Não, às vezes, porque ela quer mesmo. Então, será que você está analisando a pessoa certa para colocar no lugar certo? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Gente, essa questão de você conhecer a pessoa que você trabalha, a gente aqui na empresa, aqui na Mirágio, nós temos aqui, eu tenho alguns cases de sucesso aqui, desde que eu conheci essa metodologia, desde que eu entrei para o mundo do treinamento, quando eu comecei aqui na Mirágio, eu comecei a falar com as pessoas e eu percebia que as pessoas não me escutavam. Né? Você reclama aí. Eu falo com minha equipe não me escuta, não me ouve. Né? E eu percebi isso, que a equipe não estava fluindo. E eu acreditei, gente, de verdade, que o problema era a minha voz, que a minha voz é muito pesada, né? É dura. Eu falei assim, eu vou fazer um curso de oratória. E um curso de oratória vai resolver.
Só que não era um curso de oratório o meu problema. O meu problema era o jeito que eu falava com Era as o tom de pessoas. voz, E eu não tenho como mudar meu tom de voz. Se eu mostrar mais os dentes, eu não vou ficar mais simpática, porque eu vou continuar cobrando. Passar. Né? Só que conhecer como o outro pode me entregar mudou o meu jogo. Mudou aqui, tinha gente que estava aqui chorando, estava para pedir demissão, é um case, essa pessoa está comigo até hoje. A pessoa estava assim, chorando no departamento em que ela estava, e ela ia pedir demissão, e eu falei assim, não, né, eu não quero perder ela, porque ela é boa, ela é boa. E aí eu já estava nessa área de desenvolvimento aí, entendendo um pouco mais de pessoas, exatamente aí nesse ponto que a Irene trabalha hoje, e eu fui entender qual era o contexto dela. Resultado, né? Em 6 meses ela ia pedir a conta. Vai fazer 5 anos que ela está aqui na empresa. Uau! Tá vendo? Você precisa entender, né, das pessoas, saber como elas gostam de ser tratadas, né? E eu falo que eu trabalho com perfis comportamentais, né? Então, os perfis comportamentais é como se fosse comparado a idiomas, né? A gente estava conversando um pouquinho, né? Então, a metodologia que eu trabalho é a DISC, claro que a gente tem outras metodologias envolvidas, mas no DISC, por exemplo, que você tem o dominante, o influente, o estável e o conforme, é como se fosse idiomas, inglês, francês, alemão e japonês. Com quem se você conversa com maior facilidade? Com a pessoa que tem o mesmo idioma que você. Então, uma pessoa dominante tem maior facilidade de conversar com uma pessoa dominante. Então, se o líder, né, ele é um dominante e ele vai falar com um liderado, né, ele vai começar melhor, mas pode ser que tenha briga. Por quê? O dominante, ele não gosta de ser liderado. Então, às vezes, se você tem um colaborador que ele é assim, indisciplinado, digamos assim, ele não quer ouvir, pode ser que ele seja um dominante, né? Porque ele não gosta de aceitar regra, ele gosta de mandar. Né? E o que esse liderado precisa? Treinamento. Ele precisa conhecer primeiro, autoconsciência primeiro, ele precisa saber quem ele é. Né? Porque ninguém muda ninguém, né, Andréa? Não Isso muda. É importante. Mas a pessoa só consegue, a mudança vem de dentro para fora, mas ele só consegue mudar quando ele desenvolver, quando ele souber quem ele é. Por isso que a gente aplica ferramentas de perfil comportamental para a pessoa tomar autoconsciência. Olha, né, até o nosso relatório tem mais de 50 páginas, ele faz assim, um mapeamento total de quem você é. E aí, só com a autoconsciência, você toma noção do autoconhecimento e aí sim vai vir o seu plano de desenvolvimento individual, né? Quais são meus pontos de melhoria, quais são meus pontos fortes, tem muitos pontos fortes que a gente tem que potencializar nesse colaborador. Os medos, que são as travas, medo disso, medo daquilo, né? Então, as travas que a gente tem que trabalhar e a parte, né, que muitas vezes o líder não sabe como falar para o liderado, né? Você precisa, tem esses pontos de melhoria. Às vezes falar o ponto de melhoria para outra pessoa, mas o relatório traz, então você não precisa falar nada, né? Você tem que só trazer a consciência que aquela pessoa, pode ser que ela não está na zona cega que a gente fala, né? A pessoa não percebe que ela precisa melhorar e esse relatório traz, assim, vem de encontro, né? E aí a gente traça um plano de desenvolvimento para tratar tanto habilidades técnicas como comportamentais. Eu acho incrível quando a pessoa abre o relatório, começa a olhar, e a gente vai fazer uma devolutiva para a pessoa, para o cliente, ou para o seu liderado, para a pessoa que está na sua frente ali. Começa a fazer uma devolutiva, e a pessoa fica assim, nossa, mas é exatamente isso. Sou assim. Esse sou eu. Esse sou eu. Gente, eu estou impressionada. É o que eu mais escuto das pessoas. Principalmente daquelas pessoas que você não conhece, assim, né? De ter uma... Sim, porque não se trata da pessoa que você já conhece, exatamente isso. Não se trata só daquela pessoa que você já tem a convivência. Se a gente fizer agora um relatório seu, Irani fizer agora um relatório seu, ela vai conseguir mapear e falar assim, esse daqui é você? Faz sentido. Qual que é o indicador mesmo? 90 e quanto por cento? 95% acho que é, né? De assertividade? Sim, não, é 98,8%. 98,8% de assertividade de que a gente vai descobrir quem é você no seu relatório. Imagine, né, um relatório de 50 páginas. Você tem todos os detalhes de quem é você. Isso é só o início, né? Então, e é surpreendente, porque quando vamos falar de você mesmo, quando você pega o seu relatório, quando você olha para a sua análise e você para prestar atenção que até um sistema de computador
é capaz de te decifrar e falar assim, você tem a tendência de reagir assim, assim, quando você está sob pressão, você reage assim. Até um sistema de computador é capaz de te identificar e você fala, cai a sua ficha e você fala assim, puxa vida, eu também posso me conhecer e conhecer as outras pessoas. Quanta vantagem você tem sobre o seu liderado se você entender a fundo quem ele é. Exatamente. Por que ele reage de tal forma? Por que numa hora de pressão, né? Daquela pessoa que você nunca imaginou que ia reagir de um jeito, e quando acontece um gatilho, né, que ativa nele, e ele se comporta de uma forma completamente inesperada. Está escrito no relatório. Tá escrito. Está escrito. Quando eu preciso demitir alguém, faz tempo que eu não demito alguém. Que bom. Porque você está trabalhando as pessoas. Exato. Mas toda vez que eu precisava demitir alguém por algum comportamento, porque é sempre pelo comportamento, eu volto no relatório da pessoa e eu tento identificar aonde que estava escrito aquele comportamento no relatório que eu não tinha percebido. E aí eu olho e falo assim, estava aqui. Já estava escrito no relatório e fui eu que não percebi. Porque se eu antecipo isso... Vou contar aqui um case. Eu tenho um colaborador que, quando eu fui contratar ele, eu falei para ele, eu peguei os pontos fracos e falei assim, você tem uma tendência de olhar o lado negativo das coisas. Assim, percebe aqui na nossa conversa como é que você está, você tem uma tendência a ser de olhar, né? exatamente, de ser pessimista, de olhar o lado negativo das coisas. E aí ele ficou meio assim, né? Porque eu estava contratando já. Eu falei assim, só que eu preciso que quando eu perceber que você está nessa tendência, eu vou te corrigir. E você já tem que saber que eu vou te alertar que você está entrando nessa rotação. E eu não quero que você se chateie comigo, porque a minha função é eu trazer você de volta. Direcionar, né? Isso. Ele falou assim, não, é verdade. A gente pegou o contexto ali da história que ele estava contando. Eu falei assim, repara aqui, olha como você se posicionou nessa situação que você me contou. Né? Você está olhando por um ângulo negativo para isso daqui. Só que eu estou apostando a minha ficha em você, mas você já tem que ficar alerta, porque eu vou te chamar, eu vou te resgatar de volta o tempo todo, quando for necessário. Você vai me permitir? Aí ele falou assim, não, sim. Esse também já vai para 2 anos que está comigo aqui. Então, às vezes, exatamente, às vezes a pessoa precisa despertar para uma coisa que ela não está enxergando. Que às vezes a pessoa é pessimista, mas ela mesma não percebe. Ela reclama muito das coisas e ela mesma não percebe que ela está reclamando, que ela está sendo pessimista. E isso é uma energia e traz, né, resultados negativos, porque é aquele negócio, né? A energia se propaga. Então, um colaborador pessimista é igual uma laranja, né? A laranja podre, vou dizer assim. É que tem o pessimista do mal, e tem o pessimista, que esse tipo de pessimista eu convivo com alguns, tá? Não é um só, é com alguns. Esse tipo de pessimista é que não é ele que ele é do mal, e não é porque ele tem uma energia ruim. Ele só está falando porque é verdade. Ah, tá. Mas é verdade, a gente sabe. Eu estou sendo realista, né? Eu estou sendo realista. Você quer que eu fale o quê? Né? É verdade, está acontecendo isso. Então, é uma pessoa extremamente racional. É muito racional, né? E aí acaba afetando, né? Afetando os outros. Deixa de passa despercebido a alegria que pode ter em todas as situações, né? Exatamente. Porque não é assim que diz o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso. Então, assim, não tem nada ruim, tudo é aprendizado. Sim, exatamente. Tudo é uma oportunidade de aprendizado, porque tem pessoas que querem, que aceitam, né, o aprendizado, e tem pessoas que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? E canta a musiquinha da Gabriela, né? Para quem é da época da Gabriela. Irani, qual é o grande ganho que um líder hoje pode ter se ele fizer um acompanhamento aí sobre perfis comportamentais, nesse aspecto de desenvolvimento? Antes de desenvolver a equipe, ele precisa se desenvolver. Sim, primeiro o gestor. É aquele negócio, né, da pirâmide, né, que nós temos, né, do estratégico, nível tático e nível operacional. Às vezes o líder acha que o problema está só no time operacional. Então ele quer começar da base a treinar. Não adianta. Tem que ser, primeiro o líder precisa ser sensibilizado de quem ele é,
O melhor líder é o líder que consegue extrair o melhor potencial dos colaboradores. Então, quando ele entende que as pessoas são diferentes, precisam ser tratadas de forma diferente, ele consegue ter resultados melhores, um clima organizacional melhor. As pessoas vão, né, se encaixar melhor, como se fosse, né, como que a gente fala? Um quebra-cabeça, uma engrenagem, exatamente, uma engrenagem. Eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender. Se você é pai, mãe, você vai entender do que a gente está falando sobre líder e pessoas diferentes. Eu aposto o que você quiser, que os seus filhos não são iguais. Mesmo que sejam gêmeos idênticos. Nem gêmeos idênticos, eles têm temperamento diferente, eles gostam de coisas diferentes, eles reagem de formas diferentes. E aí você pode ter a tendência até parecer que você tem um filho preferido, mas na verdade não é que você tem um filho preferido, ou o outro irmão achar que aquele é o queridinho do papai ou não. E não é sobre isso. É porque o perfil daquela criança, para você, é mais fácil de lidar. E o segredo está aqui no perfil comportamental. Aqui, exatamente. Entende? Que ela estava falando antes do idioma, né? Porque com esse daqui, que ele tem um perfil mais parecido com o meu, é mais fácil de eu me conectar do que com o outro, que tem, às vezes, um perfil oposto. Exatamente. Então, assim, essa é a liderança amor, né? Dentro de casa. Exatamente. E esse negócio do perfil comportamental, ele é tão bacana, é muito aplicado, né, nas empresas, na contratação, embora muitas empresas contratem pelo comportamento, mas a própria pessoa não sabe quem ela é. O gestor sabe, o RH sabe, mas a pessoa não sabe. Então, como que a pessoa vai mudar se ela não sabe quem ela é? Então, precisa também do desenvolvimento, isso é importantíssimo. Desenvolver depois a equipe, tudo bem, contrata pelo comportamento, claro que tem que ter as habilidades técnicas mínimas, né? Mas contrata pelo comportamento e depois tem que desenvolver. E o desenvolvimento, né, não é assim, também no instalar de dedos, né? Não é uma palestra só que você dá, é uma coisa contínua durante um ano, aplicando também ferramentas de feedback, né? Que nem você falou que ia alertar, né, o seu colaborador toda vez que ele viesse com pessimismo, alguma coisa, e isso você pode fazer, né, mensalmente avaliações, né, que a gente tem ferramentas de avaliações, tanto de inteligência emocional, eficácia do trabalho, de vendas e habilidades gerenciais, que essas ferramentas, inclusive, é muito bacana, porque você consegue se avaliar primeiro e os pares, as pessoas, né, do time te avaliarem também. Então, uma avaliação que a gente fala multidirecional de 360 graus. Então, é muito bom para estar acompanhando e dando feedback. Que eu pergunto, você dá feedback para os seus colaboradores? Com que frequência, né? Eles precisam também de feedback para saber se eles estão caminhando no caminho que você quer, né? E quando você faz com frequência, você consegue diminuir bastante os problemas, porque quando você vai falar no final, é porque já foi. Aí você já não tem mais vontade de dar feedback, você já tem que dar vontade de fazer outra coisa, né? Que parece com feed, mas não é feed. É com outra coisa que parece, né? Vai, pode falar aqui, né? Muito bom. Ô, Irani, eu vou fazer uma pergunta que quem está nos escutando agora pode pensar assim, mas eu não tenho uma empresa grande, eu não tenho vários colaboradores, não faz sentido, isso é tudo muito técnico para mim, eu tenho uma empresa familiar, aqui quem trabalha aqui sou eu, é a minha esposa, meu filho, ou eu e mais dois colaboradores, né? Não faz sentido isso para mim. A pessoa pode estar pensando isso. E aí? Mas justamente faz todo sentido, né? A maioria das empresas de pequeno e médio porte são empresas familiares. E muitas vezes os sócios ou é o casal, ou são irmãos, enfim, pai e filho. O que acontece? Quais são os maiores problemas das empresas familiares? Eles não conhecem também o perfil do sócio, digamos assim, e às vezes quer exigir de um sócio, né, do outro, aquilo que ele é, por exemplo, né? Então, eu conheço, por exemplo, um casal, né, que eu tive acesso à esposa, e ela falou assim, olha, meu marido é muito dominante, e eu não sou o perfil dele, ele quer que eu fique no financeiro, e eu detesto planilha e tal. E eu conversando com ela, eu vi que ela era uma pessoa excelente para conversar com as pessoas, ela adora estar com pessoas, ela é muito boa no comercial, traz muito resultado para o comercial, mas ela detesta a planilha, ela não gosta disso, né? E aí ele quer que ela faça isso, então ela fala assim, eu estou com um problema no meu casamento,
Eu tô com um médico, psiquiatra, psicólogo, eu tô a ponto de me divorciar porque eu não quero fazer isso. Então, quando você não entende o perfil comportamental, né, do marido, né, quando é casal, né, o marido, a esposa, né, eles não sabem, porque não têm o conhecimento e acham que a pessoa tem que fazer aquilo igual ele faz, mas não é assim. Exato. Ou no caso dele, que queria que ela fizesse até algo diferente, né? Porque é uma função da empresa e eu vivo isso porque nós temos uma empresa, estou com meu esposo, a gente já está junto há 7 anos e nós estamos negócio. trabalhando junto. Nós temos a empresa há 11 anos, mas há 7 anos nós estamos trabalhando juntos. 24 horas por dia. É em casa, aqui, é desafiador. Então, tem muita gente que eu já ouvi de muita gente assim, nossa, eu não dou conta de trabalhar com meu marido. Imagina, o dia inteiro junto, a gente não conseguiria trabalhar juntos. E eu vou te dizer, se eu não entendesse de perfil, eu e o Vanderlei teríamos já nos separado. Eu e o Vanderlei já teríamos não trabalhado junto ou até chegado a um divórcio se eu não entendesse, porque nós dois temos os perfis similares. Não é igual, mas é similar. Aí fica a briga do poder, né? Exatamente, a briga de quem é que vai manda quem é que manda aqui. Entendeu? E aí a maioria, no caso do casal que você mencionou, ele gostaria que ela cuidasse do financeiro. E eu vejo isso muito, gente. A gente está numa mentoria aqui da loja, e né, um grupo de Lions aqui, no nível Brasil, e eu vejo as mulheres apoiando seus maridos, e eu acho lindo isso. E a maioria maçante das mulheres estão no financeiro da empresa. A maioria das mulheres. Só que eu vou falar uma coisa, eu duvido que a maioria das mulheres tem o perfil realmente e gostam, o perfil das finanças. Acaba indo isso para a mulher, porque a mulher tem a tendência de ser mais organizada, né, de ser mais minuciosa, cuidar com mais atenção. E porque o negócio é deles, precisa de alguém de confiança. Quem mais de confiança do que o próprio casal tomar conta de tudo isso? Mas nem sempre é porque o negócio é seu, que é você que tem que fazer isso. Exatamente. Eu sou uma que não sou de finanças, fugi do banco, fiquei 16 anos trabalhando no banco e eu fujo desse assunto. Não é o meu perfil. Não é o meu perfil. É, exatamente. Quando não é o perfil, começa a sufocar, né? A sufocar. E aquele negócio... Eu te dei até um exemplo, né? De uma pessoa que fez contabilidade, porque a mãe falou, foi trabalhar, ficava angustiada, né? Não tinha paciência de olhar para o chefe nem para as pessoas, achava que ela não era grata, né? Porque ela ganhava um bom salário, poderia ter promoção, mas ela detestava aquilo que ela fazia. Então, médico, psiquiatra, domingo ela não queria dormir porque ela não queria acordar. Por quê? Depois fomos descobrir, né? Ela tem uma essência que é uma pessoa influente gosta de estar com pessoas. E quando você tem, assim, trabalhar num financeiro, numa contabilidade, você é uma pessoa que tem que ser, adora rotina, o influente não gosta de rotina, né? O influente gosta de ficar com pessoas, e quem está em contabilidade precisa ter atenção, né? Atenção, ela não consegue ficar muito tempo. Então, quando ela saiu... Aí fala que é TDAH, né? E não é TDAH. Não é TDAH. Não é TDAH. Não consegue se concentrar naquilo, porque não tem habilidade para aquilo. Não é TDAH. Exatamente. Não consegue se concentrar, não gosta de coisa organizada, né? Ela gosta de fazer um monte de coisa, né? Simultâneo, paralelo e tal. E aquele negócio, né, que a gente fala assim, quanto que deu o faturamento? Alguém fala assim, deu 2.000, né? Um influente ou um dominante vai arredondar, né? Deu 2.000. Mas um conforme... Ele vai falar, deu 1957,58, vai ali nos centavos, né? Exato. Então, quando a pessoa, né, que tem todo esse esquema, né, gosta muito de coisas controladas, né? Então, a gente fala que é o conforme, né? Ele é excelente para trabalhar na qualidade, né, no almoxarifado, para não ter desperdício em almoxarifado. Já vi pessoas falar assim, olha, eu quero uma pessoa que trabalhe no almoxarifado, mas que seja quietinha, né? Então, por quê? Seria o conforme, ele realmente mais quieto, tal, mas ele é muito preciso. Então, ele evita, por exemplo, no seu almoxarifado você ter desperdício. Então, mas como é que você descobre quem é essa pessoa? Né? Então, é esse o nosso trabalho. É sobre isso, gente. Quando você for contratar novamente, você pode contar com os serviços da Irani. Antes de você contratar novamente, eu quero que você esteja à disposição aqui, Irani. Irani vai estar aqui na nossa rede, você vai poder contatá-la.
descobrir mais sobre você, sobre o seu negócio, sobre quem são as pessoas que estão à sua volta, principalmente se você trabalha com seu cônjuge, não deixe de fazer a análise de perfil. A gente quer fazer um treinamento aqui para os nossos parceiros, para os nossos clientes, aqui no Missão Líder, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre esse assunto, que é vital. Sim, de extrema importância. Esse assunto é vital, porque ele fala sobre a vida e a saúde do seu casamento, ele fala sobre a vida e a saúde das suas finanças, da sua empresa, dos seus relacionamentos. Você precisa entender um pouco mais de gente, e essa ferramenta, esse conteúdo que a Irani tem, ele é fantástico. E, inclusive, essa parte comportamental a gente pode usar tanto em liderança, né, para o líder saber quem ele é, os pontos fortes e tal, e saber quem são os liderados, né, o que cada um faz de melhor, extrair o melhor potencial. Em vendas também, em vendas ele é muito bom. O vendedor saber quem ele é, qual o perfil, né, dele, e qual o perfil, reconhecer o cliente. Né? Porque o cliente dominante não gosta de muito papo, não. Não adianta você ficar contando história, falando isso, falando aquilo. Né? Ele é direto. Aí vão falar que o cliente é grosso, né? Ele é grosso. Ele não é grosso, ele é direto, ele é rápido, ele é objetivo. Rápido. Exatamente. Ele não quer isso. história, ele não quer saber muitos detalhes. Ele pode ser mal educado também, que é outra coisa. Mas o que ele quer é a resposta rápida. Isso, exatamente. Não é? Né, em alta performance, na contratação. E também a gente aplica, né, como você falou, né, na família e com os filhos. Porque você tendo conhecimento do perfil comportamental, você vai entender que aquele filho, às vezes, que é um dominante, ele não gosta que você fale assim, vai tomar banho. Né? Você tem que desafiar. Eu duvido, né, que você consegue finalizar isso em 5 minutos, ou sei lá, em 10 minutos, e vamos jantar em tal hora. Eu sou outra mãe depois que eu entendi dos perfis. Só que meus filhos já eram grandes, então eu tive muita coisa para corrigir, porque eu era uma mãe muito dura. Né? Assim como eu era uma líder muito dura, eu era uma chefe muito dura. Né? Depois que eu entendi de perfis, eu ainda sou essa pessoa rígida. Né? Mas eu entendo que tem um conhecimento, exato, né? Consegue adaptar. Como apertar o botãozinho ali para as coisas funcionarem. Você não ser. A minha filha falava quando era criança, mãe, você é muito mandosa. Em vez de mandona, mandosa. Você é muito mandosa, né? E não era mentira, é verdade, né? Essa sou eu, mas eu preciso aprender a pedir, né? Já que mandar é muito fácil para um dominante, então eu tenho que me corrigir. Isso. Assumir que eu realmente não mando, eu tenho que pedir. Eu tenho que aprender como fazer isso. Tem que adequar a comunicação, exatamente, né? E nesse treinamento a gente fala como se comunicar, né? Com o outro, sabendo que o outro gosta, como ele gosta de ser tratado. Né? Exatamente. Como fazer com que o outro faça sem você ser o vilão da história. Isso. Gente, esse foi o nosso episódio de podcast hoje. Tem muito conteúdo para tirar daqui. Tem Sim. muita coisa ainda para evoluir daqui. Quero até já deixar o convite aberto, Irani. A gente vai fazer um novo episódio aí para a gente trazer mais detalhes sobre a rotina, sobre como é o dia a dia de um líder, os desafios do líder, como que ele trata de fato cada um. Para a gente falar sobre cada perfil, Sim, sabe? Sim, podemos. É surreal, é muito bacana. Eu tenho esse conteúdo aqui dentro da minha empresa, eu tenho isso aplicado, não foi à toa que eu trouxe a Irani aqui. Eu aplico essa metodologia dentro da minha empresa, isso super funciona. Como eu disse, mudou meu casamento, mudou meu relacionamento com meus filhos, mudou o relacionamento com as pessoas, com os meus liderados, e hoje eu tenho a minha rotatividade é muito baixa. Né? E é graças a esse tipo de treinamento, não é esse tipo de treinamento. É exatamente, nós nos formamos na mesma academia, né? Isso. Nós nos formamos na mesma instituição. A esse treinamento. É sobre isso. É transformador, realmente é transformador. É inspirador também. Isso, transformador. isso. E eu quero inspirar você. Tá Irani, certo. muito obrigada pela Eu que sua agradeço participação. a oportunidade, né? E deixamos aí, né, o recado aí pro líder, né? Líder, entenda quem são as pessoas que estão com você, que você vai ter resultados muito melhores, a tua produtividade vai melhorar, o clima organizacional, né? Tudo vai melhorar quando você entender primeiro quem é você, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria também, porque todos nós temos pontos de melhoria e temos que passar por um processo.
Às vezes, nós não queremos enxergar esse ponto de melhoria nosso, mas é fundamental para que a gente mude, né? Nós, como líderes, se autoliderar e também entender os seus liderados e extrair o melhor potencial deles. É possível, é real, aconteceu comigo. Sim. E eu sugiro para você. Irani, faltou a gente definir aí qual é o tema que a gente vai dar para esse podcast que foi aqui. A gente falou de tanta coisa, né? O que a gente bota aqui de tema? Vamos ver o que poderia colocar, né? Pessoas. Liderança assertiva. Liderança assertiva, eu acho que é pessoa certa. Você tinha falado alguma coisa sobre pessoa certa? Como é que era? Pessoa certa no lugar certo, será? Eu acho que Pessoa gostei desse certa. daí. Pessoa certa no lugar certo? Pessoa certa no lugar certo. Quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, você tem a possibilidade, né, de desenvolver times de alta performance. E quem não quer ter um time de alta performance, hein? E esse foi o episódio de Pessoa Certa no Lugar Certo, aqui no Radar. Se conecta, porque tem muito mais.